Depois eu vou fazer uma navegação bem completa de todo o sistema que está instalado lá no UFSCar, os detalhes, para a gente dar uma olhada. Tá? E mais para o final, aí eu vou pedir para que cada instituição use uma conta para fazer um experimento. Tá? Aí a ideia é que cada instituição use uma conta de um chamado grupo 1 até o grupo 10. Ok? Vamos ter um mapeamento, a gente pode fazer assim por mês, né? Grupo 1. Eu acho que não vai dar certo. Tem mais de 10. Então, pessoal, quem tiver com uma instituição com mais de 2 pessoas, enfim, mais de 3 pessoas, junta, tá? É um por instituição. Se eu tivesse um quadro aqui, eu poderia escrever. Fazer aqui rapidinho. Vou deixar aqui no... Vou fazer isso também, então. Não sai de pergunta lá ainda. Parecido, né? Parecido lá. Um pouco perguntado. Pra ele não passar assim a 2 horas do lado dele. Ou não precisa. Ô, não precisa não. Eu vou criar um login. Eu acho muito bom. O FPL. NB. Então, senta aqui com eles aqui. Fato de fax. De fax. NB. Não vai participar. Tá. O FPA. O FG. Quem não chegou? E nome é você. O FRJ. Tá? Certo. Esse aí. Faltando ainda algum aí. Pode ser alguns. Tá, eventualmente eu vou colocar de volta, aí vocês vão lembrar qual grupo pertence a qual pessoa. Ok? Mas pelo menos lembra o número, anota em algum lugar aí o número que vocês pertencem. Tá vindo. Muito bem. Então, para começar a falar sobre o OCF, eu preciso explicar que o OCF ele é uma testbed especificamente projetada para experimentos OpenFlow. Então, ela foi totalmente inspirada na tecnologia OpenFlow. Então, tem alguns slides falando um pouco de tecnologia OpenFlow. Tá? Eu vou assumir que vocês têm algum conhecimento de OpenFlow, então eu não vou muito detalhado no OpenFlow, que vai ser mais superficial. Então, o OpenFlow ele apareceu há alguns anos, em 2008, a partir da ideia de que a internet está ossificada. É difícil de você modificar a internet, colocar novas ideias. Tá? Você pode, eventualmente, colocar algum remendo na internet. E esse remendo aparece como sendo uma RFC, na IETF, e aí ele é padronizado o remendo, e aí vira parte da internet. É o caso do NAT, é o caso de alguns remendos. Então, é difícil de inovar. E aí, em 2008, veio a ideia de criar um tipo de protocolo. Na verdade, o OpenFlow é uma implementação de redes definidas por software. É uma implementação de redes definidas por software, onde ao invés de eu ficar mexendo em remendos para consertar a internet, eu crio uma outra infraestrutura, uma infraestrutura diferente, que me permite uma rápida inovação. Então, a rápida inovação, por quê? Porque a solução OpenFlow é uma solução aberta, tá? Que vai permitir implementar algum tipo de serviço, algum tipo de coisa na rede,
sem mexer nas caixas de rede, sem mexer nos boxes. Tá? Então a ideia do OpenFlow é que, eventualmente, o operador de rede que queira fazer alguma inovação, ele consiga lançar um novo serviço de uma maneira fácil. E aí entra a testbed do OCF, né, o OCF, que é uma testbed onde o experimentador pode prototipar essa ideia e colocar ela para rodar nessa testbed, tá? Antes de colocar na rede de produção dele, baseada em OpenFlow. Né? Então, o OpenFlow é como uma volta às origens, onde nós temos a rede sendo controlada, tá, por um elemento controlador, por uma inteligência, um elemento controlador. E essa rede controlada por esse controlador, tá, vai permitir que diferentes tipos de aplicação possam ser roteadas, entre aspas, possam ser encaminhadas, entre aspas, possam ser processadas na rede, tá, da maneira com que o controlador quiser. Então o controlador tem muito poder sobre a rede, como é que eu vou controlar esse roteamento, serviços e assim por diante. Então, aqui eu tenho o controlador, o OpenFlow é como se fosse uma rede como serviço, quer dizer, o controlador está provendo a rede como um aplicativo, seja ele um balanceador de carga, seja ele um firewall, e as aplicações vão estar passando por dentro dessa rede, que vai ser controlada por esse controlador. O controlador ele está sendo separado numa rede específica de controle, ele precisa estar conectado fisicamente aos switches OpenFlow, aos elementos OpenFlow, para que ele possa controlar essa rede. É uma rede isolada e é um problema por si só a rede de controle. E os dados, os aplicativos, os dados vão estar circulando na rede de dados, no plano de dados da rede, e circulando no plano de dados da rede, ele tem que ser processado em mais alta velocidade. Então você vai ter os pacotes sendo transferidos, tá, na mais alta velocidade, porque o controlador ele vai atuar somente no primeiro pacote, tomando a decisão e descarregando essa decisão aqui dentro do elemento de rede. Ao descarregar a decisão do elemento de rede, pronto, dali para frente todos os pacotes, todo o fluxo vai ser circulado, tá, no plano de dados, sem mais ter a necessidade de ir para o controlador. Ok? Bom, um pouquinho de detalhe do OpenFlow, tá? Como que isso funciona. Então, o OpenFlow, a implementação de SDN, ele possui os elementos principais de rede, são chamados de OpenFlow Switches. Aqui eu tenho um exemplo de um OpenFlow Switch. E os OpenFlow Switches, eles são um switch diferente. Na verdade, ele não é nem switch, na verdade. Um switch seria um Learning Switch, seria um equipamento que aprenderia os endereços MAC das portas e aí montaria lá a tabela ARP, tabela de MACs e faria um encaminhamento. Esse cara desse MAC está nessa porta, esse cara desse MAC está na outra porta, ele simplesmente faz o encaminhamento. Esse é um comportamento típico de um switch Layer 2. O switch OpenFlow é um coringa. Basicamente, ele é um coringa. Eu vou estar trabalhando com um outro elemento dentro do switch OpenFlow, chamado Flow Table, tabela de fluxo. E essa tabela de fluxo é que diz o que ele vai fazer. Qual é o tipo de processamento que ele vai tomar. Então, ele sendo um coringa, ele pode ser mapeado como um Learning Switch. Tá? Ou ele pode ser mapeado como um roteador, ou ele pode ser mapeado por qualquer coisa. Um balanceador de carga em hardware, por exemplo, pode ser balanceado. Então, essa tabela aqui de fluxos é, digamos, o elemento central que torna esse OpenFlow aqui como um coringa. Okay? Aí, o OpenFlow Switch vai fazer o seguinte: uma vez que o pacote for encaminhado e chegar numa das interfaces do switch OpenFlow, o que vai acontecer? Ao chegar esse pacote nessas interfaces do switch OpenFlow, o switch OpenFlow não sabe o que fazer com esse pacote, porque a tabela de fluxos determina o que ele deve fazer. E se não tiver nenhuma regra dentro da tabela de fluxos para dizer o que ele deve fazer com esse pacote, ele não sabe, então ele vai encaminhar o pacote para o controlador. Então o primeiro pacote, quando não tem uma regra e o switch OpenFlow não sabe o que fazer com ele é enviado para o controlador, aqui o controlador, na rede de controle, e o controlador vai poder pegar
e poder preencher a regra, preencher ações, preencher as estatísticas ou obter estatísticas. Tá? Então o OpenFlow vai trabalhar com um protocolo, é um protocolo de nível de aplicação, que está rolando entre o switch OpenFlow e o controlador OpenFlow, e esse protocolo ele faz com que, chegou um pacote que ele não saiba, ele manda uma mensagem específica, isso é chamado packaging, não sei o que eu faço com essa mensagem, e o controlador processa e fala, olha, coloca esse pacote aqui como uma regra e faz a seguinte ação, pega o pacote dessa porta e manda para essa porta de saída. Então, ele está controlando qual vai ser o destino daquele pacote, mandando essa regra para cá, descarregando na flow table e dali para frente todo o pacote, todos os pacotes vão circular naturalmente. Então aqui tem um exemplozinho, OpenFlow, esse ursinho aqui está querendo obter um vídeo da internet, da rede, aí ele faz o pedido da rede, foi normal, na volta, esse cara está querendo fazer um balanceamento de carga porque o vídeo é muito pesado. Então, o que ele vai fazer? O pacote do vídeo, o primeiro pacote do vídeo chega nesse elemento OpenFlow, o elemento OpenFlow comunica com o controlador e pergunta, para onde que eu mando esse fluxo? E aí ele vai pegar e vai dizer, olha, manda dessa porta 1 para a porta 2, da porta 2 desse switch aqui para a porta 3 desse switch e assim por diante. E estabelece um caminho dentro dessa rede. Então aqui tem esse caminho aqui para mandar aquele fluxo. E aí ele pode balancear a carga dentro da rede, pode balancear por múltiplos caminhos dentro da rede, por exemplo. Tá? Bom, um outro detalhe que a testbed OCF vai precisar, a testbed Ophelia vai precisar, é a virtualização dos controladores. Tá? A virtualização dos controladores usa esse software chamado Flowvisor. O nome Flowvisor vem dos virtualizadores de sistemas operacionais, os hypervisors. Tá? Tanto a parte de visor aqui vem de hypervisor. Então, se um controlador consegue controlar a rede, se eu pudesse fatiar a rede, eu poderia pegar, abstrair essa rede e ter vários controladores controlando a mesma rede, mas cada um com a sua visão, com a sua lógica. Tá? Então ele serve para fatiar. Como, por exemplo, o Hypervisor Zen pegaria o sistema operacional que está embaixo e abstrairia esse sistema operacional para vários domínios Zen aqui em cima. Então ele estaria fazendo a virtualização. Para fazer essa virtualização, o Flowvisor faz uso de uma ideia chamada Flow Space, espaço de fluxos. E o Flow Space é o seguinte: o OpenFlow ele é baseado em 14 campos de cabeçalho, que está especificado no OpenFlow 1.0. E esses 14 campos de cabeçalho, você pode tratar eles como eixos de um diagrama aqui, de um gráfico, né? Eixos. E esses eixos aqui, eu posso separar determinados cabeçalhos e separar esse grupo de cabeçalhos aqui e determinar, olha, esse grupo de cabeçalhos vai ser controlado por esse controlador. Esse outro conjunto de cabeçalhos aqui vai ser controlado por esse outro controlador. Dessa maneira eu consigo virtualizar e fatiar meu espaço de fluxo, meu flow space, fatiar ele de uma maneira geométrica, tá? Ou seja, dois controladores eles vão controlar coisas diferentes, porque por padrão aqui no desenho, não é para as figuras ficarem uma em cima da outra, uma dentro da outra. Elas têm que ficar isoladas geometricamente. Esse conceito do flow space é bastante importante. Eu queria saber se tem alguma dúvida sobre ele. Então tá bom. Então, o flow space vai determinar a fatia ao qual vai estar associado a um determinado controlador. Depois, no sistema do Ophelia, o experimentador vai poder solicitar uma fatia dessas, e essa fatia vai ser alocada no Flowvisor, de modo que, se houver algum pacote de evento vindo aqui da rede, e esse pacote casar com alguma desses campos que pertence àquele controlador, esse evento vai ser enviado para aquele controlador. Então, o experimentador vai ter o controle sobre o que ele vai conseguir receber e vai processar. Sérgio, mais uma curiosidade. Com relação ao Flowvisor, que seria o controlador, eu posso ter vários Flowvisors com, digamos, vários recursos, cada um deles,
e eles inclusive enxergando recursos distintos. Eles se comunicam o suficiente para que, enquanto um alogar um flow space para uma determinada situação, o outro vai saber que aquele flow space está sendo usado e não vai alogar recursos que já estão sendo usados ali? No caso, você pode trabalhar com uma hierarquia de flowvisors. Você tem um flowvisor, por exemplo, que controla esses recursos aqui. Imagina que aqui do lado você teria um outro flowvisor controlando uma quantidade equivalente de recursos e um flowvisor mais aqui para cima que estaria sobre os dois flowvisors. Aí ele teria, digamos, diria, olha, esses switches aqui pertencem a esse flowvisor, esses outros switches aqui pertencem a outros flowvisors. Teria que ter essa hierarquia, sem isso ele não... Tem que ter essa hierarquia, exatamente. Beleza. Bom, a Testbed Ophelia, tá? É uma implementação do OCF, né, do Ophelia Control Framework, é o framework que foi implementado desde 2007, está sendo implementado na Europa, por esses países aqui, é a Testbed Ophelia. E aí a Testbed Ophelia, ela é uma infraestrutura de experimentação baseada em OpenFlow. Então a ideia da Testbed é ser baseada em OpenFlow. Você vai poder projetar. Bom, para fazer um experimento OpenFlow, olhando esse diagrama aqui, o que você precisa, como experimentador, ter acesso? Você precisa ter acesso à rede, tá? Essa rede tem que estar, de alguma maneira, fatiada por um flowvisor, de modo que você tenha um controlador para controlar essa rede. E você também precisa desses pontos finais aqui, esse ponto final aqui, esse ponto final aqui. Então, o pessoal do Ophelia desenvolveu os Aggregate Managers do Ophelia, que é o Aggregate Manager OpenFlow e o Aggregate Manager de virtualização. Então, o fluxo de trabalho do Ophelia, nós vamos ver, você tem uma ideia, você se loga no Ophelia, você adiciona os seus aggregates, você prepara o seu slice de rede e você executa o seu experimento, tá vendo? É o experimento, o mesmo desenho que eu tinha colocado antes. Aí você testou o seu experimento, depois você pode colocar em produção na rede OpenFlow da sua universidade, se tiver uma rede OpenFlow na sua universidade. Aliás, a maioria dos fabricantes agora tem firmware OpenFlow. Brocade, Juniper, Extreme, todo mundo tem OpenFlow. Bom, o Ophelia, tá? Esse software, o OCF, tá? Ele é baseado num trabalho de doutorado de Stanford, de um aluno, esqueci o nome do aluno, mas ele trabalhou num software chamado Expedient e num software chamado Optin. O software Expedient, tá? Ele programou usando um framework web chamado Django, que é escrito em Python. Tá? E esse framework web escrito em Python, Django, tá? Ele trabalha com o conceito de web services para comunicar com vários plugins, com vários aggregate managers. Tá? Enfim, a coisa foi evoluindo no trabalho dele, foi evoluindo no jeito, e aí os nomes mudaram ao longo do tempo. Tá? Então, o Expedient, a ideia básica do Expedient é que ele seja como se fosse um sistema de turismo onde você faça reserva de coisas. Reserva de carro, reserva de hotel, e assim por diante. E esses sistemas aqui, embaixo, são sistemas que vão permitir você alocar aquele recurso. Ah, eu estou fazendo reserva de carro, então eu tenho que falar com outro operador que tem os carros, para fazer o aluguel dos carros. Ah, eu quero fazer reserva de passagem aérea, então eu vou falar com outro operador que fala com passagens aéreas. E aí ele vai lá e completa, né, com essas requisições web services, completa e monta quantos recursos você quer, o que você quer, monta o seu pedido. Tá? Aí o seu pedido vai ser revisado por alguém, tal, e por um administrador, vai passar para o administrador e ele vai configurar isso e vai permitir você usar isso. Tá? Inicialmente ele usou Expedient para também usar para controlar o Optin, para controlar o serviço de OpenFlow que está aqui por baixo. E o serviço do OpenFlow que está aqui por baixo, ele usa o Flowvisor para fazer a virtualização. Então você tem a virtualização, ou seja, vários experimentadores podem fazer o uso ao mesmo tempo da infraestrutura, usando fatias diferentes. Tá? A maneira com que o Ophelia implementa as fatias, a mais fácil é usando VLANs. Ele vai criar uma VLAN para cada experimentador, e aí ele aloca essa VLAN, tá? E essa VLAN ela vai estar aqui na mesma infraestrutura. Cada experimentador vai ter uma infraestrutura, vai ter uma VLAN. E aí ele vai poder trabalhar lá no OpenFlow com o campo VLAN dele, mais outros campos, TCP, UDP,
do gelo. Tá? Muito bem. O experimentador, por sua vez, uma vez que ele botar a máquina de experimento dele, ele vai poder habilitar um controlador, e o controlador dele, o Flowvisor, vai estar apontando para o controlador dele para aquele determinado flow space. Então, se o flow space é uma VLAN, por exemplo, a VLAN do 222, se algum pacote vier aqui nessa rede e tem o campo de protocolo de cabeçalho VLAN 222, o Flowvisor vai pegar aquilo, vai olhar no flow space dele, 222 pertence àquele controlador do experimentador, e vai mandar lá para o controlador do experimentador, para ele fazer o que ele quiser com aquilo. Tá? E depois também as ações, porque os flow spaces, eles tem permissões nos flow spaces. Você tem permissão só de leitura, por exemplo, ou você tem permissão de escrita nos flow spaces, e aí o controlador do experimentador vai lá e escreve uma entrada na regra, olha, pegue agora para esse tipo de pacote, filtra e manda ele para essa porta de saída aqui. Então ele vai lá e vai escrever uma regra permitindo fazer isso. Então, essa aqui é a parte do Aggregate Manager OpenFlow do OCF. Então esse conceito é bastante importante. E do ponto de vista do experimentador, nós vamos precisar configurar o Flowvisor apontando para o nosso controlador. Tá? E do ponto de vista do Flowvisor, nós vamos precisar alocar qual que é a flow space nossa. Qual que é a flow space que nós vamos estar utilizando para a rede. Ok? E do ponto de vista de quem está administrando a ilha OpenFlow, quem está administrando a ilha OCF, é preciso que essa conexão web service esteja funcionando, com certificado. Então você tem um software Expedient rodando em Django e você tem um software Optin rodando, e aí você tem que ter uma conexão web service entre eles. Bom, o pessoal do Ofélia, eles ampliaram esse sistema e além de ter o Optin aqui para gerenciar os suítes OpenFlow, eles também desenvolveram esse plugin aqui, esse Aggregate Manager, chamado Virtualization Aggregate Manager, o VT Manager. Tá? O VT Manager, basicamente, é o aluguel de recursos de máquinas virtuais que vão estar fazendo uso para que você possa usar para fazer testes na sua rede OpenFlow. Tá? Essas máquinas virtuais, elas são baseadas em Zen, tá? No Zen. E, então, os servidores aqui são os servidores Zen, e eles vão ter um daemon rodando, esses servidores Zen, vão ter um daemon rodando, que vai permitir fazer a comunicação entre esse gerenciador de agregado aqui, esse Aggregate Manager aqui, e esse daemon Zen, que vai converter os comandos para Zen, para o daemon Zen, para o Zen daemon. Okay? Por exemplo, o virtualizador aqui pode dizer que o endereço IP de uma determinada VM vai ser de uma determinada faixa de endereços. Então, de alguma maneira, isso aqui vai para o Web Services, até esse daemon aqui, e do daemon ele vai comunicar com o... Aqui ele vai comunicar com o daemon do Zen, para fazer a configuração e ligar a máquina virtual. Tá? Aqui na figura também tem o LDAP, que está integrado, mas ele é muito simplificado, a parte que ele usa. Bom, agora um pouquinho de conceito do detalhamento do Ofélia do ponto de vista do Zen. Quer dizer, é essa máquina aqui, que tem um servidor, tem um daemon rodando, Ofélia Agent Daemon rodando, ele vai estar comunicando com o Zen, tá? E, por sua vez, esse servidor aqui ele vai estar configurado com algumas bridges. Tá? Muito bem. Então, como é que ele está configurado esse servidor? Então, o servidor, ele é chamado de Ofélia Zen Agent, ou OSHA, tá? Resumidamente, o nome. E ele está implementado, o OSHA, tá? Dentro do domínio 0, então está instalado lá no domínio 0, o daemonzinho dele está rodando no domínio 0. E segundo essa configuração, que é a configuração, digamos, que o Ofélia faz, tá? A nossa é um pouquinho diferente, eles têm algumas bridges, que são uma bridge de controle, essa bridge verde aqui é uma bridge de controle. Essa bridge de controle, do ponto de vista do Zen Agent, tá? É uma bridge de controle que cada máquina virtual que o Zen levantar do experimentador, então o experimentador está com uma máquina virtual, ele levantou a máquina virtual dele, ele vai ter na interface ETH0,
que é uma interface virtual, ela vai estar associada com a bridge de controle. Então você vai ter o IP da bridge de controle. Como você tem o IP da bridge de controle, e a bridge de controle também está conectada lá no Flowvisor, então é possível, a partir da sua VM, mandar comandos e controlar a sua rede pela sua própria máquina virtual, que está rodando lá no CF. Ok? Então a bridge de controle está rodando numa VLAN 999 aqui, tá? Para o efeito aqui do Ofélia. No nosso caso a gente não colocou, mas a gente pode configurar também. E está associado com uma interface física, e essa interface física eventualmente vai estar conectada num switch de controle físico e conectado na Testbed FiberNet. Tá? As outras switches, as outras bridges, tipo, essa bridge 2 aqui, é a bridge de experimentação. A bridge de experimentação, tá, é parte do data path. Então, voltando aqui no desenho. A bridge, tá, de experimentação, ela vai permitir, da sua máquina virtual, você se conectar nessa infraestrutura OpenFlow e conectar na infraestrutura OpenFlow. Enquanto que a bridge de controle vai permitir a sua máquina virtual se conectar como se ela fosse o controlador, conectar na rede de controle. Então, a bridge de experimentação é essa daqui, e aí a partir da bridge de experimentação você pode fazer testes na sua rede OpenFlow. Então, no caso, seria essa bridge aqui, ETH2. Ok? Alguma dúvida sobre essa configuração de bridge? Pelo menos o conceito. Só uma pergunta. Por que vocês comentam que o Ofélia obrigatoriamente tem que destruir a bridge de controle? Por que ele faz isso? Repara, essas máquinas virtuais aqui, elas são criadas sob demanda. Tá? Aí, como elas são criadas sob demanda, o que acontece é o seguinte: existe uma cópia da imagem dela para o diretório lá do Zen, o Zen boota ela, e o Zen vai, e ele tem que, de alguma maneira, conectar essa nova VM nas bridges de controle e nas bridges de experimentação. Mas essa bridge de controle do lado do zero lá não pode ser física? Não pode só adicionar a interface em vez de destruir a bridge toda? Então, é como o software implementa. Mas tem um Ele motivo? Você sabe? reinicia, às vezes ele perde. Sabe se tem um motivo por eles não adicionarem, criar do zero, para evitar problema, talvez? Eu não sei, tem que dar uma olhada no código para ver se tem algum motivo específico para eles destruírem, né? Uma coisa que eu posso imaginar é, por exemplo, você zerar ela para ter outros endereços IP, enfim. Sim, pegar tudo. Para você não ter problemas com novas máquinas virtuais que estão entrando, levantando para... Eu não sei, tem que dar uma olhada mais aprofundadamente sobre isso. Mas uma coisa é certa, ela desconfigura, tá? Então, ela não é assim, é difícil de você trabalhar com ela com uma bridge fixa aqui. O OSHA, o software, ele vai e adiciona, a cada nova VM que entra, ele adiciona uma nova portazinha. É como se você tivesse um switch físico que você está adicionando portas nesse switch físico. Né? O Zen puro, ele faz isso também ou ele só adiciona? Vou perguntar aqui para os universitários. Né? Do padrão. Eu acredito que essa limitação é principalmente um problema dos scripts de rede utilizados pelo pessoal do Ofélia, do I2CAD. Porque é a limitação do script de redes que eles implementaram o recurso de destruir as bridges para recriar na hora de instanciar cada máquina virtual. O que acontece quando a gente tem uma mesma interface, com uma dessas bridges utilizadas pelo OSHA e uma bridge estática, digamos assim, a bridge estática invariavelmente vai ser desconectada. Isso é limite do script de rede do pessoal do I2CAD. O Zen já vem, por default, com alguns scripts pré-instalados. Com esses scripts não acontece esse problema, mas em compensação a gente não consegue configurar com eles as interfaces de experimentação posteriormente. Entendi. Obrigado. Especificamente por que não? Só por Cada script. Especificamente por causa da quantidade de VLANs, a gente consegue, com os scripts default, especificar, para aquela interface eu quero comportamento de bridge normal, para aquela interface eu quero um multi-bridge com VLAN. Você continuar.
ele teria que especificar por interface. Os scripts do Zen são um pouco chatos nesse sentido. Você teria que refazer o script todo para poder... Isso, exatamente. Obrigado. Muito bem. Eu encontrei essa documentação aqui, que é a documentação de uma ilha típica Ofélia, tá? No site lá do Ofélia. E nessa documentação porque essa aqui, digamos, é conceito, ok? E depois eu vou mostrar a nossa implementação mais detalhada. Então, na estrutura de uma ilha Ofélia, o que eles têm são, esses X aqui, são as bridges e o switch OpenFlow, tá? E o switch OpenFlow vai estar conectado com o FlowVisor. Então tem um FlowVisor, que pode estar rodando numa máquina separada, por exemplo. Tá? No caso nosso, nós vamos estar colocando ele na própria máquina do IBM Server, no servidor IBM. Tá? Existe a possibilidade da pessoa instanciar máquinas virtuais. Então esses aqui são hosts físicos, esses em quadradinho aqui, tem um host físico aqui, tem um host físico aqui, tem outro host físico aqui. E aí a pessoa pode instanciar uma máquina virtual com o Nox, uma máquina virtual onde ele vai fazer o teste, um ping, um iPerf, um gerador de tráfego, web ou coisa do gênero. Tá? E ele vai poder se conectar por um endpoint VPN, onde você tem um ponto de acesso VPN, e a partir desse ponto de acesso VPN você tem acesso às bridges de controle e as bridges de experimentação, para fazer um experimento. Então esse ponto aqui é o ponto para conexão da ilha. Eles também têm esse desenho aqui da Giant, que aparentemente um usuário da Giant poderia acessar direto a testbed sem passar pela VPN. Mas é tudo bastante teórico aqui, só o conceito da ilha. Bom, agora eu vou mostrar a ilha da UFSCar. A ilha da UFSCar, ela está configurada com uma topologia linear. Tá? Nós temos um servidor IBM, numa das pontas, e nós temos um outro servidor desse lado, na outra ponta. Esse servidor aqui é uma máquina do laboratório, não é a máquina do Project Fighter. Mas nós poderíamos usar a própria máquina NetFPGA, PC Hack Mount, para fazer ele de servidor, tá? Instalando o Bush nele. Então, aqui nós estamos usando 2 NetFPGA, vocês poderiam pegar 2 também, e pegar a terceira NetFPGA e transformar ele nessa Lucky 7 aqui. Tá? Muito bem. Então, para interconectar, nós fizemos assim. Nós usamos essa conexão aqui entre as NetFPGAs e os servidores para estabelecer essa conexão física aqui. Então esse aqui é o plano de dados da rede, ok? E nós colocamos um switchzinho, porque, eu vou conectar aqui no 128, ok? Eu vou aumentar um pouco essa fonte. Eu não vou passar para vocês essa senha da root agora. Vocês preferem fundo preto ou preferem fundo branco? Tá bom? Preto é melhor para gravação. Preto é melhor para gravação. Ela decidiu. Democracia. Muito bem. Esse aqui é o servidor IBM, tá? E nós vamos agora fazer algumas verificações iniciais. Primeiramente, a gente vai verificar se o ZenDemon está rodando, já que o servidor IBM está rodando o Ocean nele. Então, vou verificar aqui se o ZenDemon está rodando. Voltou a internet. Tá, só um momentinho agora. Tá. Então o ZenDemon está lá rodando. Ok? Eu vou continuar aqui nessa conexão, se não se importar. Vou verificar se tem alguma máquina virtual rodando no ZenDemon. No caso, eu dei um ZenList. Um ZenList. E vocês vão observar que nós temos rodando a máquina Ofélia, que é o portal Ofélia.
está lá rodando o portal Ofélia. Okay? Tem algumas outras máquinas aqui, estranhas, que a gente estava fazendo os testes. E tem essa máquina também que é do OMF, a M e tal. Essa informação, professor, fica disponível também no portal? Ou ela só é obtida? Eu estou perguntando isso em função do que a Natália falou ontem. Tem as informações de recursos para os consumidos. Tá? Isso fica em algum lugar ou só executando o XMList? Não. Assim, no Ofélia vai aparecer informações do que está sendo utilizado, das VMs que o Ofélia cria. Né? Mas essas aqui são VMs que estão lá no Zen. Não tem acesso à informação. A não ser que rode alguns Zenos no próprio DOM Zero. Se perguntar se ele guarda a mesma informação, ele sempre pergunta para o chefe. Ele tem um monte de dados. Existe um banco de dados no Ofélia, tá? Que ele armazena essas informações. Eu vou mostrar aí o portal, aí vai ficar mais claro onde que estão as informações, os logs lá e tal. Muito bem, então está o portal funcionando, tá? Ok? Nós vamos dar uma olhada básica na configuração de bridges. Então nós vamos editar aqui o arquivo de bridges. Essa aqui é a configuração da VM Ofélia. Então, dentro da VM Ofélia, que é essa VM portal, tá? Nós temos a seguinte configuração de bridge dela. No caso, a primeira interface vai estar associada com a bridge 0, que é a bridge de internet. Então, nós vamos estar acessando pela internet o portal, acessando a VM a partir da internet. A segunda bridge está associando com a rede de controle. Então, a gente vai poder fazer um SSH pela internet até a máquina VM portal e dela acessar as VMs de experimentador por SSH, porque está conectado na rede de controle. Também está conectado na interface TH2, enfim, para acessar a rede de experimentação se precisar. Okay. Bom, outras coisas que a gente faz a gente verifica se as bridges estão up, então a gente sempre coloca forçadamente lá no etc rc.local, forçadamente, embora o Zen ele teria que colocá-las de volta, né? A gente coloca na mão no rc.local, a gente habilita um NAT no rc.local, a gente habilita um DNS, que a gente usa o DNS do próprio departamento, então da máquina virtual, do experimentador, ele pode ir lá, dar um ping Google e acessar Google. E a parte de rede também está configurada. Então, vamos dar uma olhada nesses arquivos. Então, no RC-Local, nós estamos forçando algumas bridges a ficarem up, no boot, né? Depois do boot, no final do boot. E forçando, colocando algumas interfaces físicas adicionadas na bridge. E aqui nós temos a nossa configuração de NAT, que é um NAT que está sendo feito na bridge 0. Então é pela conexão da bridge de controle com a bridge 0, faz por NAT, então as VMs que estão na rede de controle conseguem acessar a internet dessa maneira. O default gateway das redes de controle já é o default gateway das redes de controle é a bridge, né, se não me engano, a bridge de controle. Tem um IP lá. Isso aí. Se o experimentador alterar isso, ele perde acesso à Peraí. Se puder repetir a pergunta, não entendi. Por exemplo, a máquina virtual dentro do experimento, quando ele sobe com default gateway. Sim, sobe com default É gateway. a da bridge, é a da rede de controle. Isso. Se o experimentador, por eventualidade, por necessidade do experimento mudar, ele naturalmente vai perder acesso à internet. Perde o acesso à internet, infelizmente. Mas isso é mais por causa de configuração do NAT como está agora. Acho que nada impede da gente verificar essa configuração depois. A gente configurou assim por uma questão de facilidade na hora de apresentar o Control Framework. Obrigado, Ricardo. Muito bem, vamos ver aqui o outro arquivo, é o Resolve.
então é o domínio DNS da UFSCar, do Departamento de Computação. Okay? O DNS aberto, não hackeiem ele, por favor. Aliás, eu não devia falar isso para vocês. E a configuração das interfaces. Onde está aqui a configuração maluca do upgrade. Então, nós estamos usando a rede do departamento, o IP é 128 e o default gateway é o 98.1. Muito bem. Muito bem. Bom, para fins de debug, tá, dentro da ilha, é possível também você logar, por exemplo, por console no Zen, numa máquina virtual que tenha sido criada pelo Ofélia, por exemplo, e conferir as configurações dentro dessa máquina virtual do que o Ofélia configurou, do que o Ofélia fez. Então existe essa máquina aqui virtual, que eu deixei ali parada, IBM 4 Backup 2, eu vou estar acessando ela aqui. No caso, as máquinas virtuais experimentadoras, elas vêm com senha padrão, tá? Então, a senha padrão seria root e Ofélia. Quando vocês criarem suas máquinas virtuais, vocês vão poder acessar por login root e senha Ofélia. Muito bem. Então, uma máquina virtual que é criada lá no Ofélia, tá? O Ofélia vai, a partir de um endereço, uma faixa de endereço de IP, que é especificado lá na administração do sistema, no portal web Ofélia, ele vai especificar uma faixa e aí ela ganha um endereço IP estático, tá? Que está configurado, ele fica armazenado lá no banco de dados, e ele está tendo um gateway, como você fez a pergunta, né? Ali o gateway é o 92.168.42.1, ok? E aí nós configuramos também que o DNS vai ser o DNS do departamento para a máquina virtual poder acessar e fazer o que ela quiser. Existe a outra interface, a ETH1, que não tem configuração nenhuma. Essa interface ETH1 não tem configuração nenhuma. Ela é a interface que vai estar conectada na rede de experimentação. Ela é a interface que você vai configurar depois. Baseado na VLAN que foi especificado para você, você vai criar uma subinterface com VLAN e vai criar um endereço IP que você quiser para o seu experimento, que você está numa VLAN. Isso tem que ser feito manualmente. Exato, da bridge de controle. Quem é o controle? Está dentro do servidor, Fiverr, a máquina que estava anteriormente lá. Isso, deixa eu voltar aqui rapidinho. Seria um quadrado maior. Então, essa bridge aqui é a bridge de controle e essa aqui é uma das VMs, tá? No caso, eu estou mostrando essa VM, uma das VMs que eu criei no passado, e ela ganhou um endereço IP fixo, e esse endereço IP fixo está apontando, a interface ETH0 está apontando para a bridge de controle, tá? Então você pode acessar pela internet para a bridge de controle ou pode acessar pela bridge de controle internet pelo NAT, ok? A outra interface ETH1, você vai configurar na mão depois, experimentar configurar na mão depois. E aí você vai configurar com uma baseada numa VLAN. Você põe o IP que você quiser. Muito bem, então passamos por esse pedaço, vimos que está tudo certinho, aparentemente. Vamos verificar se o Ofélia Zen Agent esteja rodando.
Isso, na máquina virtual só tem TH0 e TH1. Isso. Então nós vamos ver se o Osha está funcionando. Eu vou desconectar aqui, vou tentar pegar a rede mais rápida, tá? Para ficar um pouco melhor. Está fora. Muito bem, então esqueça o que eu disse. Vou continuar usando aqui. Está mais estável. 3G. Podemos falar o nome da operadora? Pior. É bom quando pega de novo? Vamos com 3G. Todos os falar com umas coisas. Tá bem. 3G faz parte da Muito bem. O Osha está funcionando na máquina, tá? Eu dei aqui um PS grep Osha. E o Osha está implementado em Python 2.6. Tá? Especificamente na configuração do servidor, foi configurado aí com a versão de Debian que usa 2.7 como padrão, mas esse script precisa do 2.6, muitas coisas do Ophélia precisam do 2.6. Aí a maneira que a gente resolveu esse problema, aqui no slide tem esse passo, a gente modificou o script que inicia o Ophélia para passar apenas o comando com o Python 2.6, não mexendo no resto do Python 2.7 do sistema. Muito bem. Agora, vamos fazer uma pequena verificação de disco e arquivos aqui. No caso, o Osha ele organiza as máquinas virtuais dentro de um diretório especial que está dentro do diretório Osha. Por padrão, o diretório que ficaria no Osha seria o apt Osha alguma coisa. Tá? Mas como a especificação do servidor IBM foi feita por outro grupo, que especificou um diretório data, que é um diretório maior, nós tivemos que fazer uma alteração lá no diretório que o Osha usa para armazenar as VMs. Então, nós usamos o data como diretório. Tá? Então, nós precisaríamos fazer isso na mão aqui. Então aqui tem os mounting points, e o mounting point data está aqui, é o que tem 1.3 tera de disco usado, e está sendo usado 400 GB. E o data é onde estão as máquinas virtuais no nosso caso, tá? Porque a gente usou a configuração que foi passada do servidor. Muito bem. O Osha, ele organiza as VMs como cache, tá? Num diretório chamado Osha Cache VMs, ok? E, ao organizar isso daí, ele cria subdiretórios usando uma espécie de hash para colocar as máquinas virtuais no banco de dados e saber qual é o arquivo que está aquela máquina virtual, a imagem daquela máquina virtual. A imagem da máquina virtual, para cada experimentador, ela fica lá armazenada, a não ser que o cara delete a máquina virtual. Ou seja, se o experimentador está fazendo uso de alguma coisa na máquina virtual dele, ele pode instalar e vai ficar lá, enquanto ele não deletar a máquina virtual. Tá? Assim, por tempo indeterminado, enquanto existir o slice. Né? É diferente, por exemplo, de você estar usando uma máquina EC2 da Amazon, que a máquina EC2 da Amazon, quando você desliga ela, dá um terminate dela, você perde tudo que tinha instalado, se você instalou alguma coisa nela. E fica instalado. Muito bem. Eu vou mostrar então aqui uma das máquinas virtuais, tá? uma das configurações aqui, e nós vamos ver o arquivo de imagem, e nós vamos ver o arquivo de configuração da máquina virtual. Nós vimos por console e agora nós vamos ver por arquivo de configuração. Eu posso usar a imagem, acho que eles não vai carregar, eu não posso fazer uma imagem na outra. Por padrão, no OCF, eles têm uma imagem só, que é chamado Default Template Default. E você, no caso, nós montamos uma Default Template
com algumas coisas básicas para OpenFlow, com o POX, por exemplo. Tá? Então isso quando você cria já tem lá dentro. Mas você não pode criar uma imagem sua para colocar. A gente deveria instalar a sistema operacional. Nem trocar sistema operacional, nem nada. Então está lá, é fixo. Muito bem, o diretório tem então dois nomes, dois UIDs, né? Então ele é nesse formato, Data, Ocean, Cache, VMs, UID 1 e UID 2. Eu entrei aqui dentro e eu vou olhar a configuração do IBM4, que é a mesma configuração que eu mostrei para vocês agora há pouco. Backup 2. Aqui de configuração. E aqui vocês podem observar que essa máquina virtual, ela tem 256 MB de memória, que vai ser o que nós vamos pedir para vocês configurarem. O experimentador ele pode pedir, ele especifica qual é o tamanho de memória. Tá? Não coloca muito, porque, enfim, depois trava o sistema. E aqui tem o arquivo de imagem, né? O arquivo de imagem. E aqui nós temos a configuração equivalente que nós tínhamos antes. Quer dizer, nós temos um MAC address, tá? Que foi configurado pelo OCF, pelo OCF, ou seja, você define um range de MAC addresses. E aí, nesse caso, aquela discussão que a gente estava tendo do plano de numeração faz todo sentido, porque esses MAC addresses eles são automaticamente alocados para as VMs. Tá? Então aqui ele está alocando um B7, B8 aí para essa máquina, né? E ela está associada, a ETH0 dela vai estar associada com a bridge de controle e a ETH1 com a bridge de experimentação. Muito bem. A outra máquina, a Lucky 7, opa, ainda bem que a gente não falou o nome da operadora, né? A gente não estou conseguindo andar aqui. Ah, saiu, pronto. Por pouco eu achei que estava ferrado. Muito bem, a outra máquina, que é a máquina Lucky 7 no desenho, é uma outra máquina Ocean, equivalente a essa do... A gente está olhando mais a parte de Ocean agora, né? Então, é equivalente... Lógica, né? Não é lógica, né? Porque no hardware é bem diferente. Então, é equivalente, você pode conferir também, as mesmas configurações vão estar lá especificadas. Tá? Um detalhe que o diretório lá do Ocean vai ser opt barra Ocean, em vez de data barra Ocean. Muito bem, então a gente pode pular esse pedaço. Bom, uma coisa que a gente fez, e foi algo de discussão na lista, né, é a questão do Flowvisor. Né? Nós instalamos o Flowvisor, configuramos o Flowvisor no DOM 0. Então ele está no DOM 0 do servidor, por questão de eficiência, principalmente mais eficiência. Né? Sim? Vocês já precisaram de eficiência ou é prevendo uma carga mais pesada futuramente? Não precisamos, né? Aparentemente a gente não fez teste muito pesado nem nada, mas assim, em função de cada mensagem de controle dos switches OpenFlow ter que ser transportada para um controlador, tem que passar pelo Flowvisor, estando no DOM 0 é mais fácil do que ir para o DOM 1, depois entrar no user space do DOM 1, para o Flowvisor, para depois voltar no DOM 1, voltar. Uma camada a mais. Então tem uma camada a mais de coisa que a gente eliminou. Muito bem, aqui eu vou mostrar a configuração do Flowvisor e mostrar que ele está funcionando. Chega em milissegundos de diferença. Porque você tem que passar por duas máquinas virtuais, né? Aparentemente o Ricardo já fez o teste, tem uma diferença de milissegundos. Então o Flowvisor está rodando aqui no DOM 0 do servidor IBM. E ele é baseado em Java, tem esse monte de 300 mil objetos e bibliotecas aí que ele usa. Então ele está rodando. Aparentemente isso aqui significa que ele está rodando. Ok?
Okay? Nós vamos ver aqui a configuração dele. E essa configuração aqui, a configuração do FlowVisor, é a mesma configuração que está rodando lá no CPQD. Tá? É exatamente a mesma configuração. Um detalhe que a gente não conseguiu ainda debugar, o nosso não vai aparecer a conexão entre os NetFPGAs e lá no CPQD aparece. Isso aí ainda é uma coisa que é um mistério. Pode ser a versão do FlowVisor. A gente está imaginando que pode ser a versão do FlowVisor. FlowVisor, quando você começa a mexer com ferramentas tipo OCF, você fica assim perdido, porque tem trocentas ferramentas junto, então você tem que aprender um monte de coisa diferente. E o FlowVisor tem toda uma quantidade de comandos diferentes para listar os slices, para listar os devices que estão nos slices e tal. E aí, assim, eventualmente para quem está debugando a testbed do OCF, tem que entender um pouco de FlowVisor, tem que entender um pouco desses comandos. Eu não vou apresentar nenhum comando aqui do FlowVisor. Mas aí, qualquer coisa, você manda um e-mail lá para eles. E eventualmente tem uma boa resposta. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar a máquina NetFPGA funcionando. E verificar que está rodando o OpenFlow lá. No caso, eu vou usar a própria rede de controle para acessar a minha máquina NetFPGA. Então, a minha rede de controle é essa rede 192.168.42. E assim. Acho que é essa. Então, aqui é a máquina NetFPGA. A máquina NetFPGA, ela tem as interfaces NetFPGA, que são essas interfaces aqui, NetFPGA 2, C0. Essas interfaces, a placa NetFPGA é uma placa com 4 interfaces de 1 GB, e ela tem um bitstream que foi descarregado nela, e esse bitstream, ele implementa a flow table. Então está implementando a flow table. E o bitstream, por sua vez, a placa, por sua vez, ela se comunica com uma versão modificada do OpenFlow que está rodando aqui na máquina, que é esse OF Data Path e OF Protocol. Cada um controla uma parte. Esse aqui, digamos, que controla mais a parte de flow table, esse aqui controla mais a parte de encapsular a mensagem, preparar a mensagem de OpenFlow, com todos os campos de packetting e todas as informações para mandar para o controlador. Isso aqui então é o que faz. Tá? A gente associou ao DataPath, OpenFlow, as 4 interfaces de NetFPGA e nós colocamos um nome fácil para esse switch OpenFlow. Todo switch OpenFlow tem um nome que é chamado de PID, tá? DataPath ID, identificador de DataPath do switch. No caso, nós estamos colocando um nome bem simples. Tudo 0 e 3, por exemplo, para esse switch OpenFlow. Tá? O switch, por sua vez, ele está conectado, tá, no FlowVisor. E o FlowVisor, ele é esse IP aqui, 192.168.42.1, 6633 é a porta padrão do OpenFlow, está conectando esse switch no FlowVisor. Depois o FlowVisor vai estar conectando no seu controlador. E aí, se é daquela VLAN, ele vai mandar para o seu controlador para você controlar. Ok? Beleza. No FlowVisor você pode dar um comando para você ver qual é a porta que está rodando esse software aqui. Porque desse lado ele está comunicando com o FlowVisor, mas desse lado aqui você não sabe. De repente você pode mandar algum comando dpctl para ele. Você tem que ver qual é a porta que está rodando. Então, alguns detalhes aqui são reparar que nós configuramos o DataPath com esse "-d", então nós colocamos um nome específico para o switch OpenFlow, NetFPGA. O IP da rede de controle é o IP onde está rodando o FlowVisor. E do ponto de vista do OpenFlow, essa interface NF2C0 ele se torna porta 1
a outra se torna porta 2, porta 3, porta 4. Então essas portas vão estar sendo exportadas na interface gráfica com o nome 1, 2, 3, 4. Então fica fácil de trabalhar. Não fica com esse nome NF2, C0 e coisa do jeito. Ok? Muito bem. Agora nós vamos acessar o portal OCF, o portal OpenFlow, o portal Ophélia, desculpa, pela VM. Então essa VM ela tem um IP público, tá? E é possível a gente acessar ela por SSH. E nós vamos verificar se o serviço está funcionando, o Apache e o MySQL estão funcionando. Tá? Quer dizer, o portal está funcionando. Desculpa, você... Voltou a rede, não? Tá legal, nós estamos chegando aproximando. Hã? Tá, não, eu não vou confiar nela, mas vocês podem. Deixa eu só terminar essa parte aqui e vocês podem acessar. Ah, não, assim é outro. Muito bem. Eu vou confiar em vocês agora, tá? Mas, por favor, não percam minha confiança depois. Essa máquina, vocês vão fazer depois acesso via SSH nela, tá? Como root, direto. Então, daria SSH root, @ esse endereço IP, tá? E a senha é Ophélia, para acessar ela. Tá? Depois vocês vão usar, anote aí em algum lugar, depois vocês vão usar isso. Muito bem. Aqui então é o portal Ophélia. Tá? Então nós vamos verificar se o portal Ophélia está no ar. O portal Ophélia é baseado em Django, então ele é um Apache, mais Django, mais banco de dados. Vamos ver se os elementos estão funcionando. Então, no caso, ele está dizendo que o Apache is running, nesse PID aqui, e o serviço MySQL também está rodando. Tá? Isso aí tem que colocar facilmente nos hinos. Sim. É um tipo de serviço interessante para colocar nos hinos para você ficar monitorando, né? Para ver se não cai a sua rede, o seu portal. Muito bem. Eu vou acessar agora pela web, ele já está aqui, inclusive. E essa aqui é a carinha do portal. Tá? Então, tem esse logo estranho aqui ainda. Que deveria ser o logo do Fiber, aparentemente, se eles desenvolveram alguma coisa para mudar o logo. Tem, no caso, login e senha, e precisa ter um usuário e senha para poder acessar isso daqui. Tá? Então, repara que não existe maneira, pelo menos por aqui, de solicitar uma conta nem coisa do gênero. Teria que ter uma outra página para solicitar uma conta, que é o que nós estávamos conversando ontem. Bom, eu vou mostrar rapidamente como administra isso daqui. Tá? Como é que você acessa como administrador. Nunca esqueça, você tem que usar o HTTPS para acessar esse serviço, que vai estar rodando no HTTPS. E na primeira vez ele vai dizer assim que é uma chave não assinada e tal, e você fala, não tem problema, acessa. Tá. Eu vou mostrar então como é que o root vê os projetos, os pedidos pendentes e usuários, os aggregates e os outros portais web de aggregate managers. Muito bem. Talvez vocês não consigam sair, porque a rede de vocês também está, mas a minha deve funcionar. Não tem ninguém aqui.
Aqui eu estou como root, tá? Que é o administrador do sistema. E como root, aparecem algumas coisas aqui, que são esses logs aqui. Messages e logs. Que é alguma coisa que estava sendo discutido ontem sobre isso. Então, novas VMs que estão sendo criadas, aparecem aqui no log para o root. Adicionar VMs em determinados flow spaces, aparece aqui para o root. Então, tudo aparece aqui para o root. A gente tem uma listinha para você ver todas as pendências. O root ele consegue visualizar todos os projetos. Eu tenho aqui os projetos, que tem uma determinada quantidade de usuários nesses projetos. E os projetos podem ter vários slides.